pessoal, estamos de volta para continuar falando sobre duração do trabalho, tá? O que a gente viu até agora? A gente viu qual é o limite da duração do trabalho previsto na Constituição, então dá uma olhadinha lá no artigo 7º da Constituição, inciso 13. Vimos os artigos 58 e 59, que respectivamente cuidam da duração do trabalho e falam do banco de horas, né, as duas modalidades que nós temos agora, e a compensação mensal da jornada. O que eu quero que você repare? Quando a gente fala em duração do trabalho, em banco de horas, o banco de horas é uma exceção. Eu preciso que esse banco de horas ele seja pactuado, tá? No caso da compensação mensal, nem precisa estar pactuada, né? Pode ser algo tácito, mas eu preciso que de fato haja ali alguma regra, ele esteja acontecendo na prática. O que acontece se você tem um banco de horas, a empresa colocou lá em negociação coletiva, só que o empregado, por exemplo, ele está fazendo mais de 10 horas todo dia. A gente viu que você tem um limite ali de 10 horas diárias para que o banco de horas seja válido. E aí o 59B é que diz pra gente, ele vai dizer o seguinte, horas extras excessivas não necessariamente descaracterizam o banco de horas, tá? E se eu estiver descumprindo alguma questão desse banco de horas, eu não vou receber a hora novamente. Vamos entender aí o que o 59B está falando. Vem comigo para a tela. Olha o que fala aí o 59B. O não atendimento das exigências legais para compensação da jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas extras excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devida apenas o respectivo adicional. O que é isso, pessoal? Olha só, vou pegar aqui uma tela em branco para a gente entender como funciona. Deixa eu colocar ela aqui toda em branco. Vou apagar aqui para a gente poder. Só um minutinho, que ela tá toda desenhada. Vou apagar aqui a tela em branco. E aí a gente vai entender o que esse 59B tá falando, tá? A gente tem que lembrar, para fazer aí, para entender o que tá dizendo o 59B, que tem uma redação chatinha de compreender, só pela redação às vezes fica chatinho mesmo, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente tem limite diário e limite semanal. Então, olha só o que ele tá falando pra gente. Ele tá falando o seguinte, vamos supor que eu tenho, na segunda, por exemplo, eu trabalho de 8 horas, vamos supor aqui, segunda, essa é a jornada normal desse trabalhador, ele tem aqui 2 horas de almoço, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado ele trabalha, domingo é o repouso. Aqui ele trabalha 8 horas, aqui ele trabalha 8 horas, aqui ele trabalha 8 horas, sexta ele trabalha 8 horas e sábado ele trabalha 4 horas. Essa é a duração do trabalho normal, sem hora extra. Aí numa determinada semana, uma segunda-feira, por exemplo, ele trabalhou 10 horas seguidas, trabalhou 10 horas. Na terça ele trabalhou 8, na quarta ele trabalhou 8, na quinta ele trabalhou 8, na sexta ele trabalhou 8 e no sábado ele trabalhou 2 horas. Aqui, nessa semana do trabalho normal, se a gente somar toda a jornada dele, dá 44 horas. Então, o limite constitucional. Nesse nosso primeiro exemplo, não tem hora extra. Não tem hora extra, tá? E vamos supor aí que esse empregado, ele tem um acordo, uma negociação coletiva, tá? Ele tem negociação coletiva, tem previsão em negociação coletiva para você estabelecer o banco de horas. Ele tem um banco de horas. Nessa nossa segunda semana, que já é a normal, ele trabalhou 44 horas. Percebam vocês que o limite semanal, esse limite semanal, ele foi cumprido. Então, o limite semanal, deixa eu voltar aqui para minha página em branco. O limite semanal, ele foi cumprido, né? Então, aqui ele não tem hora extra na duração semanal. Na duração diária, no nosso primeiro exemplo, todo dia ele respeitou as 8 horas.
então eu também não tenho hora extra diária. Mas olha aqui no nosso caso 2, na segunda-feira, ele trabalhou 2 horas extras. Se não tiver banco de horas, ele vai ter que ganhar, tá? Ele teria que ganhar 2 horas extras. Só que o que acontece? Essas 2 horas extras aqui, elas são só diárias. Elas não ultrapassaram as 44 horas semanais. Se não ultrapassou as 44 horas semanais, eu não recebo 1 hora extra mais 50%. Nesse caso, eu só recebo o adicional. Por que eu só recebo o adicional? Porque o meu salário me paga 44 horas extras, ou 44 horas semanais, e eu já trabalhei, e eu só trabalhei de fato 44 horas. Então eu vou receber o adicional, porque essas horas aqui, elas são extras, porque ultrapassaram as 8 horas. É diferente da segunda situação. Trabalhei aqui 10 horas, trabalhei aqui 10 horas, aqui 8 horas, aqui 8 horas, aqui 8 horas, e aqui, por exemplo, 2 horas, tá? Nesse nosso exemplo, eu trabalhei, aqui eu trabalhei, na verdade, 2 horas a mais. Eu trabalhei 46 horas extras, 46 horas. Eu ultrapassei o diário aqui e aqui. E aqui eu ultrapassei a duração semanal. As horas que ultrapassaram as 44, então eu vou receber 2 horas extras, porque eu extrapolei as 44 horas. Só que aqui, ó, 2 horas extras eu já recebi aqui com adicional. Essas 2 primeiras, elas já estão pagas, então eu recebo 2 horas só com o adicional. Só com o adicional. O que eu quero que vocês percebam? O 59B tá falando o seguinte, ele tá falando dessa segunda situação aqui, ó. Se o banco de horas ele é invalidado por qualquer irregularidade, o que a gente vai ter que considerar? Se o trabalhador, ele, na verdade, está cumprindo a duração semanal do trabalho normal, apesar de ter extrapolado a diária, ele não recebe a hora de novo, ele recebe só o adicional. Vamos voltar lá para o que diz aqui, ó, o 59. Olha o que diz o 59. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, então qualquer uma daquelas situações do 59, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Então, o que ele está falando pra gente? Ele está dando esse segundo exemplo aqui, ó. Se a duração semanal do trabalho foi respeitada, o trabalhador vai receber só o adicional. Porque nesse nosso caso 2, se o banco de horas fosse legalizado, se o banco de horas fosse válido, ele não receberia nem adicional. Quer anotar isso aí, ó? Se tivesse banco de horas, válido, obviamente, não receberia nem o adicional. Nem o adicional. Beleza? Tem que lembrar disso aqui, tá? O 59B ele é um pouco chatinho mesmo, a redação, mas a gente tem que lembrar dessa ideia. Olha o que diz aí o parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Horas extras habituais são aquelas horas que são prestadas quase todo dia, toda semana você está prestando hora extra. Isso por si só não descaracteriza o acordo, tá? Antes da reforma descaracterizava, agora não mais, tá? Como é que eu vou calcular a hora extra, tá? A gente vai fazer o seguinte, sempre que vocês forem calcular hora extra, se a gente está falando de mensalista, a gente vai entender isso lá quando falar de remuneração e salário. Mensalista, o salário paga 30 dias, tá? O salário paga 30 dias de trabalho
E aí você vai considerar salário mais os adicionais para você calcular aí de quanto é essa hora extra. Os adicionais de salubridade, periculosidade, tudo isso integra o cálculo da hora extra. Como é que eu vou saber qual é o divisor? E vamos entender aqui o que é divisor, tá? Vamos entender como é que eu acho uma hora extra. Eu vou fazer aqui a conta, mas é só para vocês compreenderem, porque a questão de divisor tá na moda, principalmente depois da súmula 124 que fala dos bancários. Como é que eu faço aqui? Como é que eu descubro como é uma hora, por exemplo, de trabalho de alguém? Vamos pegar aqui o nosso exemplo, tá? No nosso exemplo, a gente está falando, por exemplo, de João, que trabalha 44 horas semanais e recebe salário de R$1.000. Esse é o nosso exemplo, ok? Quanto é, então vamos supor que a pergunta que a gente quer saber, quanto é uma hora extra de João? Se ele faz uma hora extra, quanto é uma hora extra de João, tá? Vamos entender aqui. Primeiro, se o salário, ele é mensalista, né? A regra é ser mensalista, pelo que ele fala que ele é mensalista. Esse salário de João, R$1.000, paga todas as horas de trabalho durante 30 dias. Essa é a ideia. Então, eu tenho que entender quantas horas por mês ele trabalha em 30 dias. Quantas horas esse salário está remunerando para eu poder dividir o salário pelas horas e achar o valor de uma hora. Olha aqui como é que eu acho o divisor. Eu vou pegar as horas semanais, vou dividir por 6 e vou multiplicar por 30. Como assim? Primeira coisa, eu vou ter que descobrir quantas horas o João trabalha por dia. Se ele trabalha 44 horas por semana, tá? E a semana tem 6 dias úteis, porque um dia útil é o repouso semanal remunerado. Se ele trabalha 6 dias úteis, ele trabalha em média 44 horas dividido por 6 dias úteis. Eu peguei a duração, a jornada semanal e dividi por 6 dias úteis. Vamos pegar quanto que dá aqui? 44 dividido por 6 dá 7,3333. Isso aqui é a média diária de João. É a média diária de trabalho. Eu vou pegar essa média diária, ou seja, quanto ele trabalha por dia? 7 horas e 33. Vezes 30 dias, tá? Por que eu tô colocando 30 dias se ele não trabalha todo dia? Porque que eu tô considerando o repouso. Eu levo em consideração o repouso, porque o salário remunera o repouso também. Se eu multiplicar, dá exatamente 220. Então, para eu saber quanto é uma hora do trabalho de João, eu vou pegar, esse é o nosso divisor, tá vendo? Esse é o famoso divisor. Eu pego o salário de João, divido pelo divisor. Eu divido pelo divisor, que no nosso caso é 220. Se eu pegar R$1.000 e dividir por 220, vai dar uma hora normal de R$4,54. Essa é a hora. Quem recebe R$1.000 ganha aí R$4,54 a hora. Se eu quiser saber quanto é a hora extra, eu pego a hora normal e somo 50% da hora normal, não é isso? Da hora normal, que dá exatamente 1,5 vezes a hora normal. 1 hora mais 50%. Se eu pegar R$4,54 e multiplicar por 1,5, eu tenho que uma hora extra de João é igual a
R$6,81. A hora normal é 4,54, a hora extra 6,81. Beleza? Pessoal, a gente vai parar por aqui, então nós vimos aí como é que eu calculo, é bem pesado. A OAB ela não vai te cobrar esse tipo de cálculo, fica tranquilo, tá? Mas eu preciso que você entenda como que o cálculo é feito para você entender o que é divisor. Para quando eu chegar lá na hora do bancário, eu poder te falar que o divisor é 180 ou 150, ou por que mudou, tá? Porque isso já foi tema de repetitivo. Então a gente tem que entender pelo menos como eu chego no divisor e como eu acho uma hora extra. Isso aqui é importante lá quando você for advogado para você saber impugnar cálculo. Beleza? Então a gente encerra esse bloco por aqui e volta depois com mais duração do trabalho. Até o próximo bloco.